Boa noite, pessoal. Então a gente voltando às lives, né? Recentemente a gente fez uma com um colega médico. Oi, Bia, tudo bem? Olá, tudo bom, Tudo doutor? bom? Boa Tudo noite. jóia? Boa noite, obrigado, viu? Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço Tá... demais. Legal. Tá me ouvindo bem, vendo bem? Tá ótimo, aqui Tá? tá ótimo. Legal, muito bom. Olha, agradeço novamente, tá? Realmente é um prazer estar aqui. Nós que somos médicos, a gente convive bastante, né? O dia a dia, trabalhando, principalmente no meu caso com oncologia. E é muito gratificante a gente ver também o teu esforço em passar, depois de ter passado por diversas situações, né, difíceis, você tem na vivência, na carne mesmo, né? Entende a importância disso que está fazendo e a importância do teu trabalho também. E eu acho que está todo mundo muito curioso para entender, né, um pouco da tua experiência. Para entender, eu acho que tem dois aspectos aí. Como que nós, médicos, podemos agir melhor diante do que você passou e a tua experiência também para as pessoas, né, em geral, para os pacientes. Então, acho que isso faz uma grande diferença. E esse é um propósito nosso, um propósito meu que realmente a gente tem de passar uma informação de qualidade, fazer uma curadoria. E isso não é à toa. Até a própria Organização Mundial de Saúde reconhece como um dos três pilares para se aumentar o diagnóstico precoce, a prevenção, é a educação dos pacientes, dos médicos, das equipes e estruturação do sistema de saúde, né? Então, eu agradeço muito a tua presença e eu acho que tem uma sinergia aqui. Eu já vou adiantar para todo mundo. Eu não conheço toda a história da Bia também, então muita coisa eu vou saber hoje. Ai, doutor, primeiramente, boa noite a todos, a quem é do perfil do doutor, quanto quem está vendo do meu perfil. É um prazer imenso estar aqui com você, e poder contribuir com a minha vivência no seu projeto de, de, de ensinar uma forma dos profissionais, né, abordar melhor essa questão, né, de agir com prevenção nos pacientes e tudo. E, nossa, tô muito feliz de estar aqui com você e poder acrescentar de alguma forma com a minha história, e vai ser engrandecedor, assim, essa live, tanto vindo o seu profissionalismo, o seu conhecimento médico e a minha vivência como paciente. Legal, Bia. Muito obrigado. Então, podemos começar uma conversa. Aproveito e convido todos a deixarem também aí no chat seus comentários, suas vivências, suas experiências também. Eu acho que dividam com a gente os eventuais pacientes. Eu sei que tem alguns pacientes, tem os curiosos, e os nossos colegas médicos também. Contem suas experiências de sucesso, de umas dicas. Eu acho que isso realmente é fundamental. E aqui é uma troca que a gente pretende e cada vez mais fazer isso também. Tá? Então, para quem não me conhece, então eu sou o Felipe Coimbra, sou cirurgião oncológico, sou diretor aqui no Instituto Integra Saúde, também head do grupo, né, de cirurgia abdominal do AC Camargo, é com muito prazer. Só para deixar claro também, isso tudo veio de uma vontade, um sonho de ajudar, porque a gente vive isso. Eu vejo toda semana pacientes, pessoas chegando numa situação difícil, e quando a gente começa a perguntar, a conversar sobre a história, a gente vê quanto que seria possível detectar isso antes, ou resolver o problema antes, né? Então, acho que esse é o foco, é falar de diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce não é só aquele tão no começo, mas é o quanto antes, né? Para evitar que a doença atinja uma situação mais avançada, e que a gente sabe, e que é muito importante, existe uma correlação direta do início dos sintomas, a evolução e as chances de cura. Então, existe uma relação inversa, né? Quanto mais cedo, mais efetivo o tratamento, menos riscos, maior chance de cura, melhor qualidade de vida, menos sequelas, né? E o custo também para a pessoa, para a família, para o sistema de saúde. Só para a gente ter uma ideia, aqui, um paciente curado numa fase inicial custa 6, 8 vezes menos do que uma situação um pouco mais avançada, fora toda a questão individual, né, de saúde e assim por diante. Então, é um prazer estar aqui. A Bia tem uma história de ter tido câncer aos 25 anos, né, Bia? Isso mesmo.
e ela faz isso já de uma forma. Convido todos, inclusive, a acessarem a conta do Instagram dela. Ela conta de uma forma bem divertida um pouco da vida dela, o que ela faz para a prevenção, eu notei agora também. E atualiza, ela é uma excelente comunicadora. Atualiza, inclusive temas até científicos, né? Publicações, tudo, de uma forma muito clara, tanto para médicos quanto para a população em geral. E aí, Bia, então, eu queria te convidar para contar um pouco da tua história, da tua experiência, como que isso começou e que impacto isso trouxe para a tua vida É, espiritual. e justamente, né, eu falo tanto sobre o assunto justamente com o mesmo, com um propósito parecido, assim, do doutor, né, por perceber que, por não querer que outros jovens como eu cometam o mesmo erro, que vocês vão entender o que eu passei, e também para conscientizar, assim, né, para não fazer as pessoas ignorarem sintomas, cuidarem mais da saúde, né, o quanto é importante falar sobre isso. Bom, contando o início assim da minha história, né? Tudo começou assim quando eu tinha 22 anos. Eu comecei a ter pequenos sangramentos ao evacuar. Só era de vez em quando o intestino prendia e eu fazia força. E na época eu morava com a minha irmã. E para vocês terem ideia, né? Eu costumo falar que é um tabu tão gigante essa questão da saúde intestinal que eu não comentava nem com a minha própria irmã o que vinha acontecendo desse sangramento. Até que um dia ela foi tirar o lixinho do banheiro e percebeu no papel que havia sangue. E chegou a me perguntar até se eu estava menstruada de novo. Então, Aí a que tua eu irmã que notou isso, que chamou atenção. A minha irmã, eu não tinha assim a liberdade, não me sentia à vontade, não queria comentar, achava que não era nada, achava que era algo normal, ter aquele pequeno sangramento. E quando eu contei para ela, né, que era, eu faço um pouco de força e sai esse sangue e tal, ela tomou a atitude de entrar em contato com uma tia minha que era enfermeira num postinho de saúde na época, para Uhum. pedir a orientação de como conseguiria o encaminhamento para o proctologista. A minha tia orientou ela, isso tudo minha irmã que fez, eu não teve uma atitude minha. E a minha irmã pegou, conseguiu esse encaminhamento e eu fui no proctologista sozinha. Até então, tudo ocorreu bem rápido, essa primeira consulta com o especialista. Então, tinha 22 anos, esse primeiro sintoma, fui no proctologista, ele fez o exame de toque, me informou, falou que sentia que era uma feridinha e me receitou pomada, remédio e, Uhum. e fez o pedido de colonoscopia. E eu falo, doutor, que esse é o grande motivo de eu falar tanto sobre o assunto. Eu falo que eu sou a tia chata da internet que fica incentivando o pessoal a cuidar, não ignorar sintomas. Na época eu não segui nenhuma orientação médica, eu não fiz uso da pomada, não fiz uso do remédio, não fiz a colonoscopia. Justo naquela época, minha mãe tinha passado por uma cirurgia de hemorroida. Uhum. Então eu pensei assim, deve ser a mesma coisa, e se for, eu vou descobrir mais tarde. Imagina que uma menina de 22 anos precisa cuidar da saúde, vai ter algo grave. Eu pensava dessa forma. E então eu ignorei totalmente, segui, e foi passando o tempo e todos os outros sintomas foram surgindo. Dor, inchaço abdominal, sensação de evacuação incompleta, perda de peso sem motivo. E aquele sangramento que era só de vez em quando passou a ser diário. E foi em uma dor abdominal muito forte que me fez ir até o postinho de saúde da cidade onde eu morava na época. E aí eu relatei pro clínico geral tudo que vinha acontecendo. E, e ainda nem foi de início que ele pediu o exame de colonoscopia. Ainda eu fui várias vezes no hospital, cheguei aí algumas vezes, tomando aquela medicação na veia, um sorinho para passar dor abdominal, e mesmo assim, e ele sabendo de tudo que vinha acontecendo. E Uhum. depois de repetidas vezes indo no hospital, com a mesma causa, ele pediu a colonoscopia, que demorou um ano para ser realizado pelo SUS. Uhum.
Eu posso fazer E, só um comentário aqui, para a gente não claro, perder o fio claro. da meada? A Bia, primeiro, a gente nunca pensa no câncer no jovem, né? A gente sabe que a maioria desses tumores tem uma chance maior de acontecer ao longo da vida, à medida que a gente envelhece, a gente está mais exposto aos fatores de risco e assim por diante. Então, eu acho que é um exemplo realmente que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, sintomas, né, persistentes, que repetem. É muito comum a hemorroida dar isso também, né, numa fase inicial, mas sintomas que persistem, que repetem em qualquer idade, a gente tem que procurar. Fora isso, tem os exames de prevenção e rastreamento, que são orientações para populações, grupos específicos, né? Mas em qualquer idade, sintomas persistentes. E existem os sinais de alerta, os sintomas de alerta. Um deles é justamente isso, né, Bia? O sangramento. E assim, é muito importante todas as pessoas saberem disso. E os médicos sabem disso, porque a gente vê isso na faculdade. Mas a gente precisa estar com isso na ponta da língua, por exemplo, pronto para usar, né? Passou numa consulta, passou num pronto-socorro, tem que ter aquele estalo, na opa, isso já sei que tem que chamar atenção e procurar imediatamente uma investigação. Então, eu queria que você, desculpa, continuasse agora, só para a gente não perder esse fio da meada. Então, porque começou com sintomas que poderiam ser a hemorroida, né? Mas que Sim. persistiram. E Bia, você acha que, claro, hoje é mais fácil dizer, tudo que é olhando para trás é mais fácil, né? Mas esse tempo todo, hoje, com certeza, você teria, em qualquer outra doença, em qualquer situação, feito um caminho diferente, eu acredito, né? Você falou que Ah, demorou para... Então, tem um atraso, às vezes, do paciente, às vezes o médico pode não ficar tanto atento e não dar tanta importância, e do sistema, né, que você estava falando, da sim. colonoscopia. Sim, quando, igual o doutor disse, né? Quando eu olho para trás, assim, realmente, sabe, eu me arrependo, claro, de não ter agido naquele primeiro instante. Poxa, foi tudo tão rápido, né? Da minha irmã perceber o sangramento, conseguiu o encaminhamento para o especialista, já poderia ter agido ali. E olha só o tempo, né, que passou, ainda à espera pela questão do sistema de saúde. Eu com certeza eu teria feito tudo diferente. E eu percebo que muitas pessoas também se acomodam, né, com essa questão, né, de achar. Muitas pessoas me procuram e falam: Ah, eu tive só um pequeno sangramento. Eu tenho uma vez sim, outra vez não. E acaba normalizando aquilo, né? E ignorando esse sintoma. E segue e vai surgindo outros sintomas, agravando e acontecendo coisas parecidas como aconteceu comigo. E o que eu percebo os pacientes se acomodam assim como eu me acomodei, aí num postinho, ser medicado, aquele desconforto passar e logo depois voltar e procurar o médico novamente, ficar nessa procura, né, em vez de saber o que está causando isso. E também eu percebo da questão tanto da demora do sistema, como do próprio profissional não pedir uma investigação para saber o que está causando isso. Não, acho que isso é fundamental. E assim, você está contando a tua história naturalmente, é o que a gente vê toda semana, muitas vezes, né? Então tem um atraso natural que a gente não tem conhecimento. Na verdade, não é culpa nossa, não foi culpa sua, não é de ninguém. Mas a gente não teve o conhecimento, você não vai nunca pensar nisso, né? Numa situação inicial. Não sei se já tem muitos casos assim, que ao redor, na família, a gente fica mais preocupado. E o segundo ponto nessa estrutura, né? No reconhecimento também da parte médica, de certa forma, e na estrutura para a realização dos exames, porque a prevenção e diagnóstico precoce é justamente isso. Tem o conhecimento, a gente tem que utilizar esse conhecimento, mas a partir daquela suspeita, tem que ter toda a sequência de investigação e tratamento adequado no tempo certo, né? Eu sei que a gente vai chegar lá, mas você teve um sucesso no tratamento, tá bem, tá super bem, mas a gente sabe quanto esse tempo a gente muitas vezes pode perder uma chance de ouro, né? E reconhecer isso antes. Então, as pessoas saberem desses sinais de alerta, de riscos, médicos acelerarem essa investigação e o sistema permitir que tudo isso seja feito, realmente pode transformar uma vida, né? Pode ser a mudança
é chave em tudo que acontece. E quanto tempo, assim, você estava contando, mais ou menos, se a gente for ver os primeiros sintomas, né, Bia? Até o diagnóstico, quanto tem, e do diagnóstico até o tratamento, quanto tempo Sim. você imagina que demorou? A gente vê demorar bastante às vezes. No teu caso, como é que foi isso? Os primeiros sintomas 22, diagnóstico com 25, né? E assim, a partir do diagnóstico, tudo aconteceu bem rápido, né? Em 3 semanas eu estava na primeira consulta com o oncologista. Mas essa parte do primeiro sintoma até o diagnóstico foi o mais demorado. Entendi. E Bia, você tem muitos seguidores, né? E tem pessoas de várias, todas as, não só que tiveram câncer, mas que tiveram estomias. Você observa isso também? É uma coisa, você também percebe isso? É frequente ou não? O que que você, na tua vivência nos últimos anos, o que que você tem visto? A questão da ostomia ou a questão Não, a do. questão dessa demora, isso é uma coisa comum, desse tempo, dos sintomas, não Sim, só em jovens, né? Mas em várias idades. infelizmente, o que eu venho percebendo é que tem aumentado os casos em jovens. E muitos com histórias parecidíssimas com a minha, de ter o primeiro sintoma e demorar até o diagnóstico, e quando tem o diagnóstico tá num estadiamento avançado. São histórias assim bem parecidas. É, o que eu percebo, até eu criei um grupo de pacientes de câncer de intestino. E Uhum. eu comentei com eles, eu trouxe esse tema que o doutor tá abordando, e nossa, por incrível que pareça, assim, realmente, eu fui num clínico geral, ele demorou até pedir uma colonoscopia, ou se não, a pessoa procurou um médico particular depois de passar com o clínico num postinho, e a partir de que a pessoa procurou um médico particular que correu mais rápido, nossa, são histórias assim que querendo ou não é muito parecida, muito parecida. Até na espera de um ano da colonoscopia, eu cheguei a pensar em fazer particular. Só que aí mais uma vez vem aquela questão. Imagina, não vai ser nada. Imagina, não vai ser nada. Pode esperar mais um pouco, pode esperar mais um pouco. E o que deu um ano de espera na colonoscopia. Olha, bastante tempo, né, para um exame. O que a gente vê, infelizmente, é isso. A gente acredita realmente que tem que. Isso é algo que a gente quer realmente ajudar a desenvolver. Tem que ter uma via rápida, né? Eu acho que uma vez reconhecidos os sinais de alerta, os sintomas, que a gente sabe que tem um risco de ser câncer, não é que todo mundo que tem um sangramento vai ter, mas sinais de alerta, a gente deveria ter uma via rápida de realização de exames quase como se fosse não chega a ser exatamente uma urgência muitas vezes, mas para facilitar, porque muitas vezes não dá para esperar, né? E muitas vezes esse tempo realmente é crucial. A gente observa bastante pacientes com mais de um ano de sintomas, isso é muito frequente. Então, realmente, na maioria das vezes acaba sendo a regra. A gente realmente tem que agir para e cada um fazendo o seu trabalho, né? Um pouquinho, você, Sim, todos do eu, grupo, você eu, tem, os outros que você participa, eu acho que esse é o eu, papel nosso também. E eu de todo mundo, falo. não é de todos, não é só nosso. Eu acho que todo mundo tem que, pode ajudar se puder. Eu falo para os pacientes, pacientes não, as pessoas que me procuram com sintomas, né, querendo compartilhar assim, que sintomas que você sentiu, como que foi você procurar um médico, e eu insisto assim, eu convenço a pessoa, né, de procura um médico, procura um especialista. Eu acho que, igual o doutor disse, né, nem todo sangramento pode ser um câncer. Mas independente do que seja, tudo tem um tratamento, né, doutor? Seja uma intolerância à lactose, seja uma retocolite, uma doença de Crohn. Eu acho que, acho que todas essas doenças têm um tratamento e a pessoa precisa passar por isso para ter a qualidade de vida e não se acomodar àquela situação de ter sangramento e aquele mal-estar todo, né? Não, e a gente está falando agora de câncer, mas o diagnóstico precoce de doenças crônicas, doenças graves, que são problemas realmente de saúde pública, fazem toda a diferença da mesma forma. Acho que câncer é muito mais evidente e é um problema que atinge
é uma grande parte da população realmente, né? Mas, Bia, é muito bom, acho que foi muito ilustrador, assim, ó, você contar o teu caso, ter coragem de contar, de mostrar tudo isso. Realmente, você está de parabéns. Eu queria agora te perguntar, se você puder falar um pouquinho do teu tratamento, como é que foi, você operou, como foi a tua recuperação, como foi você passar por isso? Você que estava saudável até então, nunca teve nenhum problema de saúde, super jovem, como foi enfrentar isso e quais foram os passos do tratamento? Sim, só fazendo um breve comentário do diagnóstico, né? Eu nunca Né? tinha feito colonoscopia, eu tinha um tabu gigantesco sobre esse exame também, né? É uma questão que, poxa, a gente percebe o quanto tem gente que tem medo do exame, a questão de tabu, de questão intestinal, ânus, fezes, enfim. E, e quando eu fiz o exame, a minha mãe tinha feito, né, devido à hemorroida, e ela até tinha comentado comigo, fica tranquila que o resultado da biópsia vai sair em 40 dias. E o meu demorou uma semana. E quando eu fui no retorno, imagina que eu ia suspeitar que eu ia receber um diagnóstico de câncer. Acho que ninguém imagina, né, doutor? Independente de você estar ali com sintomas, batendo a sua porta, eu acho que ninguém imagina que vai estar ali de frente com o médico te dizendo que você tem um câncer. Ainda mais com 25 anos. Uhum. E quando eu recebi o diagnóstico, o médico foi muito acolhedor, ele me deu muita força naquele momento, me encorajou a passar pelo tratamento, fez eu erguer a cabeça e seguir, né, no que estava por vir. E a partir dali, em 3 semanas, eu estava na primeira consulta com a oncologista, e isso foi em, hum, isso foi em abril. Eu acho que isso foi em março de 2018. Em Uhum. abril eu estava na primeira consulta, até concluir todos os exames para ver como seria o protocolo de tratamento. A partir do diagnóstico, 1 mês e meio, eu estava na primeira cirurgia. Realmente, devido à localização e tamanho do tumor, foi cirurgia, não precisei de quimio e rádio antes. Uhum. A primeira cirurgia foi por vídeo, como programada. Só que aí, um dia antes de eu ter alta dessa cirurgia por vídeo, houve a fístula, né? O rompimento da conexão do intestino. Aí eu passei por uma nova cirurgia, que foi aí que eu fiquei com a bolsa de colostomia. Depois dessa primeira com segunda cirurgia, eu passei com um oncologista que me informou o estadiamento e me falou que seria interessante eu fazer a quimioterapia para prevenção, né? Adjuvante que fala, né, doutor? Uhum. Isso mesmo, é. E aí eu comecei essa quimioterapia, ele falou que tinha 5% de chance de melhora no meu caso. Poxa, 5% é alguma coisa, né? Então eu topei fazer, e era uma vez na semana. E só que aí a minha imunidade começou a cair muito, eu não estava respondendo bem, era para ter feito 30 sessões e eu só consegui fazer 6. Nesse período da quimioterapia, o intestino delgado torceu devido à aderência, aí eu passei por Uhum. uma nova cirurgia. Aí eu manteve a bolsa de colostomia, e devido a isso, e devido a eu não estar respondendo bem à quimioterapia, a quimio foi suspensa. E a partir dali eu entrei em fase de acompanhamento. E veio a possibilidade, né, foi trazido nas consultas a possibilidade de fazer a cirurgia de reversão, a retirada da bolsa de colostomia. E Uhum. doutor, eu tava com um trauma tão gigante de cirurgia, foram 3 cirurgias em 3 meses, cirurgias graves, grandes, que eu recusei várias vezes a fazer a reversão. Mas eu amadureci a ideia e fiz, né? Eu aceitei depois de um tempo a fazer a cirurgia e eu criei tanta expectativa ruim em cima dessa cirurgia que foi mais tranquilo do que eu imaginava. Ah, que bom. Olha, Bia, você contou aqui, na tua experiência, na tua vivência, né? Alguns pontos importantes, eu acho que pode ressaltar, né, para todos aqui, que é o diagnóstico, a confirmação, depois os exames para estadiamento, para a gente entender o grau de avanço da doença, traçar um plano, né, de tratamento, de cura, de controle.
as cirurgias possíveis, a gente precisa entender as possíveis complicações do que a gente está fazendo, né? E você realmente passou, foi muito resiliente, passou por tudo isso. Eu acho que tem um momento, sim, que a gente precisa entender, parar, como você teve, esperou um pouquinho mais, mas foi com segurança, né? Para reverter também. E eu queria chamar a atenção também que o que você contou em relação ao médico que te passou o diagnóstico, né? Que te mostrou realmente, te deu um apoio, eu acho que te deu informação adequada e te ajudou bastante no avanço do tratamento da tua doença. E até que você chegou aqui, acho que bem, né? Eu acho que um dos grandes feitos da superação, tudo que você passou, eu estou percebendo, aí você pode me confirmar ou não, mas muitas vezes a gente sair um pouco melhor, de certa forma, no entendimento da vida, na saúde, do que antes, né? Muitas vezes isso transforma a nossa vida. E, Bia, me conta uma outra coisa. E depois, agora você tratou, você está acompanhando, é isso? Isso, eu estou em acompanhamento semestral, a cada 6 meses, com exames de imagem e exame de sangue. Entendi. E depois disso, eu imagino também que você, mesmo depois do tratamento, você continua em contato com não só com os médicos oncologistas, né? Às vezes também faz prevenção, faz outros acompanhamentos. E na tua visão, para nós como médicos, isso é muito importante. Como os outros médicos estão lidando bem com a questão oncológica? A gente percebe às vezes alguma dificuldade. Tem câncer, não é comigo. Eu não sei, a gente observa isso às vezes, a gente sabe que não é uma realidade assim. Na verdade, cada vez mais o tratamento oncológico no câncer é multidisciplinar. E a gente precisa, o oncologista, passar a informação adequada e os outros colegas que não são oncologistas podem ajudar muito na prevenção, na manutenção da saúde, em proporcionar bem-estar e em vários outros aspectos também. Então, eu queria que você contasse, não sei se você tem alguma experiência em relação a isso, o que você nos conta? Só trazendo um ponto importante da questão do médico, né, que me deu o diagnóstico lá atrás, né? Infelizmente, né, às vezes não é a realidade de muitos, né, o diagnóstico já é uma coisa tão dolorosa e às vezes vem de uma forma tão dura, né, pelo profissional, mas assim, como aconteceu comigo, eu levei, foi minutos de contato com aquele proctologista que me deu o diagnóstico, foi aquele instante ali dele me informar o diagnóstico, porém, eu levei as palavras dele durante o tratamento todo. Nossa, eu carreguei aquele incentivo, aquele segurar na mão de que tudo ia dar certo durante toda a jornada do tratamento. E também um ponto importante que o doutor até pode falar depois é de que nem todo tratamento é igual, né? Que nem no meu caso, Isso. não precisei de quimio e rádio antes, mas muitas pessoas têm um protocolo de tratamento totalmente diferente. Isso depende tanto da localização do tumor, como o estadiamento, enfim, cada caso é um caso. Só respondendo essa última pergunta do doutor, eu acho interessante isso, porque às vezes, depois do câncer, às vezes até personal de academia te olha com um olhar diferente. Quando você fala, eu já fui paciente oncológica, eu já fiz cirurgia, aí o personal já olha assustado, mas você pode pegar peso? Mas você pode fazer exercício normal, não tem restrição. É muito interessante isso, claro, eu entendo que é a preocupação deles, né, de não acontecer nenhuma lesão, enfim. Mas um ponto interessante é que depois do câncer, depois do tratamento, eu passei por uma reeducação alimentar. Eu procurei uma nutricionista não especializada em oncologia, uma nutricionista geral mesmo, e aí ela sabia de toda a minha história, era próxima de mim, e ela falou para mim o quanto ela aborda essa questão de saúde intestinal com os pacientes dela de nutrição, e que ela Uhum. acha fundamental, e que ela acha que todo mundo deveria perguntar para o paciente, como é que está seu intestino? Está funcionando bem? É ressecado? Então vamos fazer um plano alimentar com mais fibras, mais hidratação.
e ela se sentiu à vontade de compartilhar isso comigo. Isso é muito gostoso também, porque eu sinto que até profissionais de saúde, mesmo eu não sendo profissional, sendo, né, a paciente a que teve a vivência, eles sentem a vontade de compartilhar as experiências deles. Não, isso é muito importante. Eu acho que a gente lida com pessoas, então, dos dois lados, né? O médico, né? Todos somos humanos, então a gente precisa entender realmente, tentar acolher, tentar oferecer o melhor, não só do ponto de vista técnico, né? Mas de humanização também do tratamento e o conforto. Eu acho que isso é muito importante. E, assim, eu também só queria fazer uns comentários. Primeiro, que nem todos os sintomas que a gente está falando aqui, não dá para dizer que é câncer, tá? A maioria não vai ser. É só relembrar. A gente também não posso aqui dar o diagnóstico ou mandar fazer uma conduta médica, não é o caso. Acho que cada médico precisa avaliar o seu paciente individualmente, resolver quais os melhores exames e tal. Mas, de uma forma geral, eu acho que essas informações realmente são muito relevantes. E essa questão do cuidado, né? Não é só técnico, é realmente cuidar da pessoa no preparo, às vezes antes do tratamento, durante e depois. E o médico não oncologista pode atuar em todos esses aspectos. Na verdade, só reforçando aqui, Bia, que você mencionou, quem faz o diagnóstico de câncer normalmente não é o oncologista. São todos os médicos, assim como de todas as doenças crônicas. Então é muito importante que a gente esteja com isso muito atualizado e pronto para agir de imediato, né? Para que assim, aí isso ajude a chegar mais rápido em quem vai tratar, o oncologista clínico, os oncológicos, os cirurgiões também agem nas suas áreas, isso é fundamental, né? E Bia, em relação a tua recuperação, a tua vida hoje em dia, o que você acha que mudou diante desse susto, né? De tudo que você passou? O que você, se hoje você faria alguma coisa diferente? O que você nos conta em relação a isso? A tua impressão? Eu acho assim que eu não sou muito de pensar no que eu poderia ter feito diferente, porque já passou, né? Então eu levo comigo os aprendizados do do que eu queria ter feito diferente, mas eu não posso mais voltar atrás e fazer diferente. Então eu levo comigo os aprendizados para não cometer novamente e também para incentivar os outros a não cometer o mesmo erro que eu. E assim, depois do câncer, é, não vou dizer que seja fácil, né? Até é uma coisa que poucos comentam, porque a partir do diagnóstico, como eu disse, tudo acontece muito rápido. É aquela primeira tratamento, a cirurgia, enfim. E quando chega no pós-câncer, parece que todo o emocional que você tinha que sentir durante o processo vem à tona. Então, assim, é um misto de emoções, é uma bomba de emoções, é você olhar para trás e ver o furacão que você passou e você não acreditar que você teve força o suficiente para passar por aquilo. E mas é necessário seguir. Eu converso com bastante pacientes assim que sente a insegurança do pós-câncer, né, de estar naquela fase mais tranquila e ficar com uma pulguinha atrás da orelha, tipo, tá, é normal essa fase mais tranquila? E eu percebo que elas se sentem inseguras de seguir em frente, né? Seguir em diante, de se permitir viver coisas novas. É, mas eu acho que cada um tem um processo, assim, cada um vai assimilar no seu tempo, mas eu acho que muitos também se cobra a não ter o medo, né? Mas o medo faz parte de todo o processo, seja você paciente oncológico ou não. Doutor também deve ter muitos medos, doutor também deve ter muitas inseguranças. Então, então a gente não está livre do medo, mas a gente não pode deixar o medo paralisar a gente de viver coisas novas, né? De viver além do câncer, né? Seja você em tratamento ou no pós-câncer. Não, muito, muito legal, Bia. E parabéns realmente pela tua experiência, por ter coragem, né, de falar abertamente sobre isso, de acabar sendo um exemplo de superação e de como passar, né, como atravessar essa fase da vida, que a gente tem que entender que é uma fase, mas que existe sim
chance de cura, de controle, de qualidade, existe um horizonte na frente, né? Na grande maioria das vezes. A gente precisa entender realmente que cada caso é um caso. Até aqui temos vários comentários, perguntas. Eu acredito que todos aqui, a maioria, a gente já respondeu. Fui te perguntando, você também já falou. E a gente foi comentando aqui. Existem dificuldades, como você falou, em todos os lados, os pacientes, o sistema de saúde, a vida do médico corrida, né, a dificuldade. Às vezes o médico não sabe como conversar, às vezes não tem isso na faculdade, não sabe como dar os primeiros passos. Isso é algo que a gente realmente tem que tentar mudar. Eu acho que esse é um papel importante nosso. E eu acho que a gente vai conseguir. É um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos eu acho que a gente vai evoluindo nisso, né? Como um todo. E eu queria convidar também todos, olha, sigam a Bia Suzuki, porque realmente ela tem muita coisa boa para mostrar e vai ajudar muita gente ainda. Eu acho que a gente não tem ideia, talvez, né, Bia, como que isso pode atingir e multiplicar esse conhecimento que você tem da tua experiência. Essa é a nossa função também, é um dos nossos propósitos. Eu acho que assim a gente consegue ajudar. Eu, como médico, às vezes a gente ajuda o paciente, eu estou operando aquele dia, mas às vezes passando uma informação boa, de qualidade, que outros médicos não estão tão acostumados naquela área, às vezes a gente também pode ajudar muito, né? Sem perceber ou sem estar diretamente lá. Então, acho que essa é a nossa função também. Sim, Por favor, fala, Bia. doutor, sabe, um ponto importante que eu gostaria de falar, assim, é que muitos pacientes olham para os médicos com um ar de, o monstro, né? É tudo que ele me mandar eu tenho que fazer. Só que eu acho, assim, que eu gosto também de incentivar os pacientes a ter esse diálogo com o médico, sabe? A ter uma conexão. Porque o médico, ele quer a qualidade de vida do paciente. Então, nós pacientes, a gente tem que ter o papel de ser um paciente ativo responsável. Eu sou voluntária do Instituto Oncoguia e eles falam muito sobre isso, de ser paciente ativo responsável. De você ter empoderamento sobre o seu caso, você ter posicionamento, você ter conhecimento do seu caso, você informar o seu médico quando está com um efeito colateral que não era esperado, quando você está passando por alguma coisa que não era como planejado, você tem que informar o seu médico, porque ele não está sentindo na pele. Quem sente na pele é a gente, né? E porque aí você informando para o seu médico, você tendo esse diálogo com ele, de você conhecer o seu caso, você deixar ele ciente de tudo que está acontecendo, ele vai saber, o médico vai saber manejar essas situações. Então, eu gosto muito de incentivar os pacientes a isso. E essa questão também vem à tona na questão da ostomia, né? De muitos pacientes, eu percebo que cai de paraquedas no mundo da ostomia e se acomoda aquela situação de esperar a informação chegar até ele. Mas você também tem que se permitir a pedir ajuda para ser ajudado. Então, eu gosto muito de deixar esse incentivo do pessoal se empoderar, né, sobre o seu caso. Não, isso é fundamental, Bia. A gente, na verdade, na hora de tomar as decisões, como eu te falei, a gente faz diagnóstico, ajuda no diagnóstico, estadiamento, entende do ponto de vista técnico, aquilo traz maiores chances, mas essa decisão tem que ser compartilhada e tomada junto com o paciente. Então, isso faz parte. A nossa função é realmente orientar, tentar guiar isso, né? E passar a melhor informação para o paciente, mas a decisão sempre é do paciente. E, às vezes, mesmo nós médicos temos dilemas de que caminho seguir. E aí, nessa hora, então, a opinião do paciente ainda é mais importante. Que risco ele quer correr, qual chances não só de tratamento, de cura, mas de qualidade de vida. Então, são fundamentais, né? Então, só reforçando, a gente não pode, né, nem discutir caso a caso, dar opinião sobre um caso ou outro. A gente está falando em termos gerais aqui. Queria aproveitar e convidar quem tiver interesse nesse assunto, nesse nosso propósito também de nos seguir. Aqui a gente tem uma lista tanto para médicos quanto para todos que têm interesse, para a gente continuar passando mais informação. Tem uma equipe que nos ajuda nisso, então parabéns a todos da equipe também. A Bia conheceu, né? A Carla, e os colegas. E então, realmente eu queria parabenizar a Bia,
continua nesse caminho, acho que você está indo super bem e está ajudando muita gente, tenho certeza disso, Bia. Eu queria te deixar à vontade, se quer fazer também alguma pergunta, algum outro comentário, o que que Ai, você... eu queria uma visão do doutor Uhum, sobre, quando eu comentei, né, igual eu falei no início, quando eu comentei com o meu grupo sobre essa live, a maior questão é que nem ali todo mundo já está diagnosticado, já são pacientes. Só que uhum. e quem não é? E quem está com aquele primeiro sintoma? Como ele se posicionar à frente de um profissional da saúde que às vezes não está com uma resistência de pedir um exame, acha que não tem necessidade? Como o que a pessoa, o que o paciente pode fazer para se posicionar na frente do médico? Excelente pergunta, Bia. Às vezes é uma situação realmente difícil, né? Dos dois lados, como você falou. O médico fica sempre naquela questão de custo-benefício. A gente sabe que, por exemplo, mesmo esses exames de prevenção, diagnóstico, também pode ter um pequeno risco, né? Então a gente tem que pesar muito isso, a dificuldade de acesso muitas vezes também. Mas eu acho que, do ponto de vista do paciente, eu acho que ele tem que ir atrás de boa informação. Eu acho que nunca é demais, se tiver alguma dúvida ou se houver necessidade, tentar ouvir vários colegas, outros colegas, né? Uma pessoa que ele confia, acaba que é uma relação, né, direta, então tem que ter empatia, a pessoa tem que confiar, se de um lado ou de outro não houver essa confiança tão boa, acho que a gente tem que tentar alternativas para chegar nesse caminho, sim. Da mesma forma, acho que o médico não pode obrigar o paciente a fazer, tem que fazer tal exame, tal, tal, tal. A gente tem que tentar convencer e explicar da melhor maneira possível. E também, o paciente também, mas eu mesmo assim, eu gostaria, eu entendi que tem esse risco, né? E eventualmente, se for o caso, nunca é demais ouvir outros colegas, às vezes alguém mais daquela área, né? Pode ajudar também. Então, eu acho que acaba sendo uma conversa, um relacionamento de confiança. E normalmente, eu acho que na maioria das vezes, assim, acaba resolvendo de forma adequada, assim. Sim, até uma vez conversando com uma oncologista, que depois que eu comecei a falar sobre o assunto na internet, acaba criando amizades, né? Igual com o doutor, né? Acaba conhecendo profissionais, assim, bem legais. E uma vez conversando com uma oncologista, durante a live, assim, surgiu alguém falando, o médico não quis me passar colonoscopia. E, nossa, uma fala dela que eu guardo, olha, faz um ano dessa live e eu guardo a fala dela até hoje. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Você sabe quando algo tá anormal, né? Algo não tá legal. Então, se esse médico, né, não quis pedir a colonoscopia, é igual o doutor disse, procura outro profissional, insiste para ser pedido aquele exame. Recentemente, uma jovem me procurou, bem novinha, me falando que o médico dela não queria passar colonoscopia. Não queria, não queria, não queria, achava que não tinha necessidade, e ela com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, não, alguma coisa tá estranha comigo. E aí ela convenceu o médico dela a fazer o pedido de colonoscopia e descobriu que era, acho que intolerância à lactose, se eu não me engano. E ela vai começar a reeducação alimentar, enfim, para trazer qualidade de vida para ela. E é isso, né, doutor? Não, muitas vezes é uma segurança, né? E você está no caminho certo, mas você tem que descartar. Se tiver um sintoma muito evidente, repetitivo, tem que descartar. E eu acho que do nosso lado, né, como médicos, a gente tem que manter atualizado os principais problemas de saúde pública, de maior incidência. Realmente, são informações que a gente tem que estar com aquilo pronto. A gente não precisa saber tudo, mas o primeiro atendimento, a primeira investigação, a gente realmente tem que tentar ao máximo não deixar passar. Isso eu acho que é fundamental para todos nós, né? E para um paciente que passa despercebido um problema mais grave, realmente é uma grande mudança, né? É um grande dilema para o resto da vida. Mas, deixa eu ver, tem algumas perguntas, comentários? A Ana Paula fez uma pergunta, doutor, que eu achei interessante eu comentar aqui do meu caso, né? Ah, legal. Ela perguntou se o meu caso é genético. Então, eu estou pensando, eu tenho interesse sim em fazer um mapeamento genético, porque eu acho interessante para o meu caso, eu tive o diagnóstico muito jovem, tem alguns casos de câncer na família sem ser intestino, mas que eu consultei uma geneticista que acha interessante eu fazer um mapeamento genético para investigar sobre isso.
E é até interessante, né, doutor, falar sobre isso, né, que é um ponto bem interessante, né? Às vezes o pessoal não tem conhecimento sobre a questão de oncogenética, né? Sim, não, isso é muito importante. Quando a gente fala primeiro a gente tem que promover a saúde, né? Então, acho que uma coisa que eu sempre falo é conhecer os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Para você ter uma ideia, para câncer, cerca de 30 a 50% dos cânceres poderiam ser evitados eliminando os fatores de risco. Então, é muita coisa. Né? Desalimentação, bons hábitos, evitar tabagismo, excesso de bebida, excesso de sol, algumas infecções, tratamento de algumas infecções, por exemplo. A segunda coisa é o rastreamento, né? Quando a gente tenta identificar grupos de risco para detectar pessoas benignas que poderiam se transformar. E aí entra o reconhecimento de grupos de maior risco, como, por exemplo, famílias que podem ter alguma síndrome genética hereditária que aumente o risco, não quer dizer que vai ter, de ter câncer. Muitas vezes pode dar em pessoas mais jovens, essas doenças, mas não obrigatoriamente. Né? Então, sim, a gente precisa investigar, é interessante até para a prevenção e aumentar o risco de detecção precoce, eventualmente, outras doenças e outros tumores. Né? Então, é uma pergunta muito, muito boa mesmo. E a outra parte é o diagnóstico precoce. Tentar, de uma vez que já se transformou, é o que a gente está falando hoje. Entender os sintomas, procurar investigar. Para o médico, a gente tem que ter uma alta suspeição, conhecer os sinais e sintomas de alerta, ter uma alta suspeição para investigar na pessoa certa. E, por outro lado, entender também quando não forçar um exame que possa ter um maior risco e que não é tão suspeito assim. Né? E para isso, realmente, a atualização, o ensinamento das faculdades também tem que trazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, Bia. Tem outros alguns. Tem perguntando da síndrome de Lynch, a síndrome de Ana Paula também perguntando, né? É uma síndrome que tem relação com a mutação de genes, que alteram o reparo de mutações que podem ter no DNA, aumentando o risco de alguns tumores, como por exemplo de intestino, Ana Paula. É isso mesmo. Mas olha, eu queria mais uma vez, a conversa foi muito boa, Bia. Eu acho que foi muito esclarecedor. A gente fala muito disso, mas olha, vendo assim, o exemplo, você contando a tua experiência, o teu conhecimento, que eu sei que você foi atrás disso, você não está falando só do que você viveu, mas do teu conhecimento, eu acho que ajuda muito e eu espero que isso facilite bastante, alerte, né, algumas pessoas e os colegas médicos também, em situações como essa, por exemplo, que você viveu. Assim, Então, eu fico muito grata assim de contribuir, sabe? Como com tudo que eu passei, né? Porque às vezes a pessoa que está passando por um sintoma, ela fica com medo de procurar um médico e pedir aquela opinião. Então, eu viro a ponte entre o paciente e o médico, né? Eu convenço o paciente a procurar um é, médico para descobrir o que está acontecendo, né? muito legal. Bia, então, ó, parabéns. Vamos fazer outras conversas. Assim, se você tiver um tema, uma coisa que você acha que é importante, a gente puder ajudar também, vai ser um prazer. Tá? A gente vai deixar a live no Instagram, né? Então a gente vai continuar divulgando. As informações foram muito boas e é um grande prazer estar aqui. Queria mais uma vez agradecer em nome aqui do nosso grupo, em meu nome, pela tua presença, pelos teus comentários e parabéns novamente. Por favor, se quiser falar alguma coisa, bem, por favor. Bom, eu que agradeço, doutor, pelo convite. Nossa, é muito gratificante poder contribuir de alguma forma. Eu espero muito poder ajudar com a minha história. Eu falo assim que é necessário falar das coisas que deram errado para as pessoas verem que no final dá certo, né? Eu gosto de levar essa esperança para as pessoas que estão nesse processo do tratamento, delas olharem para mim e pensar, poxa, ó, cada coisa que essa menina passou e ela tá bem, né? Então, eu gosto de levar essa dose de esperança no coração dos pacientes e também de encorajar o pessoal a se cuidar, né? A cuidar da saúde, priorizar a saúde. Que... E eu quero deixar assim, uma mensagem para o pessoal que está no processo de tratamento, que
não espere a oportunidade perfeita para vocês viverem. Eu percebo que muitos pacientes, por exemplo, um exemplo assim, a pessoa fica ostomizada e ela se paralisa muito naquela situação. E ela pensa muito lá na frente, eu só vou ser mais feliz, eu só vou viver depois que eu fizer a reversão, depois que eu tirar essa bolsinha. Só que há a possibilidade de viver tranquilamente com a bolsa, há a possibilidade de ter qualidade de vida com ostomia. E então não espere a condição perfeita para viver. Dê vida aos seus dias e não espera a condição perfeita, sabe? Eu acho que nada acontece por acaso, mas também a gente não precisa se paralisar para situações que acontecem com a gente. Muito legal, Bia. Eu vou fazer só um último comentário respondendo uma pergunta aqui. A gente está falando hoje de diagnóstico precoce, a importância disso. Mas mesmo em casos mais avançados, existe um tratamento, existe esperança, existe a chance de cura também. Ou, em algumas outras situações, tentar controlar e transformar essa doença num problema crônico, né? Então, a gente realmente não pode perder ali, tem que ir forte e enfrentar, que eu acho que, e principalmente hoje, existem uma avalanche de novos conhecimentos, novos remédios, novos tratamentos, cirurgias que podem ajudar bastante nessas situações, mesmo em situações de doença metastática, tá bom? Então, boa noite a todos, agradeço aqui a participação, se inscrevam, temos a nossa lista aqui na bio, se quiserem participar e receberem mais informações, sigam a Bia, que eu acho que é uma excelente comunicadora e tem ajudado bastante, eu tenho certeza, a muitos pacientes. E mais uma vez agradecer a todos pela participação. Obrigado, Bia, e boa noite. Obrigada a todos, muito obrigada. Muito feliz por ter contribuído com essa live, doutor. Obrigadão. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Caro colega médico, especialmente para você que não trata câncer, preparamos um material exclusivo que vai ensinar os primeiros passos dos fundamentos da oncologia. Você vai dominar essas bases do tratamento, do diagnóstico precoce, do acompanhamento desses pacientes. Acesse aqui o link.